Eu hoje estou aqui com a Verônica Perissé, que é assessora de investimentos da Messen, que manja tudo de investimento, claro, para a gente falar sobre esse dinheiro que está saindo do Tesouro Direto agora. Verônica, obrigado por estar aqui hoje comigo. Vamos falar com esse pessoal aí, esses 9 bilhões de reais que estão liberados agora, a partir de hoje no mercado. O que a gente pode fazer com esse dinheiro? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Imagina, você é da casa, né? Tá aberto aqui, né? Obrigada. E, bom, o que a gente pode fazer, né? Enfim, hoje a gente tem um nicho muito grande, né, de investimentos. Eu trabalho numa plataforma aberta, então, de acordo com o perfil do cliente, a gente consegue tanto reinvestir esse recurso no próprio Tesouro Direto. A gente tem alguns títulos IPCA mais 2024, 26, 35 e até os mais longos 2050. Então vamos começar por aí, porque a gente veio dessa época aqui, 2013, esse título foi emitido lá do Tesouro. Para quem não conhece o Tesouro, para quem não tem esse título e não está sabendo do que a gente está falando, Tesouro Direto é aquela modalidade onde você empresta dinheiro para o Tesouro Nacional, para o nosso governo, e ele te devolve esse dinheiro com os juros. Então, quem colocou lá em 2013 esse dinheiro está retirando agora, 2019, 6 anos depois, com um juro prometido lá quando ele fez esse empréstimo para o governo. E lá nessa época a gente tinha um cenário completamente diferente de economia, né? Exatamente. Lá atrás nós tínhamos uma inflação um pouco maior, né? Assim como a taxa de juros ela também era maior na época. Então a gente tinha o que a gente chama de ganho real, que é a diferença entre a taxa de juros, a taxa Selic, menos a inflação do período. Essa diferença, ela não mudou muito de 2013 até hoje, né? Só para eu entender, você está falando da diferença entre a inflação e a taxa de juros, no caso. Não tem nada a ver com os números reais delas, é só a diferença entre elas. É só a diferença, não tem nada a ver com... Então, a gente tinha, eu tenho até os números aqui na minha colinha, a gente tinha a Selic, a taxa de juros, lá em 2013, 7,5%. Exato. E a inflação nesse período, acumulada durante esse tempo todo, foi 6,15%. Então a gente tem a diferença de 6,15% para 7,5%. Essa é a diferença que você está falando. Isso. Essa diferença a gente chama de ganho real, que é o quanto efetivamente o seu dinheiro ele valorizou acima da inflação. Então é importante a gente ter a noção do que é, o quanto foi o seu ganho real. Então vamos falar de quanto foi o ganho real de quem tinha o IPCA mais 2019. Quem colocou 100 mil reais, eu vou olhar na minha colinha aqui agora, quem colocou 100 mil reais lá em 2013 está sacando hoje 114.180 reais. Então a gente tem um retorno total de 14,18%. Então a pessoa ganhou 14,18%, quem investiu lá em 2013? Na realidade, ela ganhou 14,18%, menos a inflação do período, menos o IR, né? O imposto de renda. Exatamente. Tem uma pegadinha nesse caminho, então. Não dá para eu sair fazendo festa achando Não. que eu ganhei 14% de juro, que não foi isso. Não foi isso. Então, vamos lá. A inflação nesse período, se ela foi de 6,15%, então o que você falou de retorno real, eu tenho que descontar a inflação, o retorno real foi 8.030. Então já não foi mais 14 mil, foi 8 mil. Exatamente. Mas em cima disso eu ainda tenho que descontar o imposto de renda. Quem deixou esse tempo todo, quanto que é o imposto de renda? Bom, a alíquota a partir de 2 anos, ela paga a alíquota mínima, que é de 15%. Então em cima do meu 8 mil eu tenho que tirar 15% ainda para saber quanto que foi de verdade o dinheiro que eu botei no bolso. Quanto você colocou líquido no bolso. Então eu tenho a cola passada aqui para mim, que são R$ 1.204 reais só de imposto de renda. Então, de verdade, se você colocou 100 mil reais lá em 2013, você tirou 6.826 reais. Dá um ganho real de 6,82%. Exatamente. É isso? Tá certo minha conta? Tá certinho. Tá certo. Então, você falou agora, então, a gente tinha lá um cenário diferente de juros, pagava mais, mas aí na realidade acabou sendo 6,8% de ganho real. Hoje em dia, com os títulos que a gente tem IPCA, você falou agora, até 2050, tem títulos de bem longo prazo, bem né? longo. Essa época aí de 2013 era mais generosa, o Tesouro Direto era mais generoso, pagava mais e agora está pagando menos? Como é que funciona isso? Realmente, naquela época nós tínhamos taxas maiores, né? E isso acontece porque a taxa de juros, né, a Selic na época, ela era maior.
né, assim como a inflação. Então, desde 2013, essa taxa ela sofreu algumas oscilações, né, algumas alterações, e hoje ela está na mínima histórica, que é 6,5%. Então, a gente já está há mais de 14 meses. Nunca tivemos um juro tão baixo na história. Tão baixo, exato. 6,5% hoje. 6,5% hoje, então... Tá. E a inflação está em quanto, o IPCA, para a gente ter uma ideia? O carrego hoje está em 4,04%. Então, a gente tinha lá uma taxa de juro maior, mas uma inflação maior também. Exato. Hoje a gente tem taxa menor, mas também inflação menor. Dentro da meta estipulada pelo Banco Central. Então, a gente está com 4,04% e uma taxa de juros a 6,5%. Então, é normal que os títulos hoje paguem um prêmio, que a gente chama de prêmio, que é a taxa, um pouco menor, porque acompanha um pouco a taxa de juros. Entendi. Então, quem está resgatando esse dinheiro hoje, e aí eu tenho até informações do próprio Tesouro Nacional, que espera que 70% das pessoas que estão retirando esse dinheiro agora reinvistam esse dinheiro. Esse dinheiro volte a ser investido em outras coisas, até no próprio Tesouro Direto, porque a maioria dessas pessoas, e eu espero que seja o seu caso que está assistindo esse vídeo, está querendo investir para longo prazo, investir para aposentadoria, investir para algum objetivo de maior prazo, realmente não está imediatista em tirar esse dinheiro rápido de lá. Com esses juros mais baixos que você falou agora, com essa inflação mais baixa, que vai dar um ganho real um pouco mais baixo para a gente hoje em dia nesses títulos, existem opções que são melhores, que vão me render um pouquinho mais de dinheiro para eu colocar esse dinheiro que eu estou resgatando lá agora? Na realidade existem. A gente tem algumas opções, tanto reinvestir no próprio Tesouro Direto, se você tem uma projeção de longo prazo, se é um recurso que você quer resgatar na aposentadoria, ainda vale a pena a gente entrar em títulos como 2035, num prazo um pouco mais longo. Mas existem alguns outros ativos, alguns outros produtos que você pode investir que te dão uma rentabilidade bem interessante. Um deles é o crédito privado. Você já ouviu falar em crédito privado? Como é que funciona crédito privado? Eu até já ouvi falar, tenho que falar a verdade, mas vamos explicar como se eu não soubesse o que é. Mas quando eu sei que é o seguinte, quando eu estou lá com o Tesouro Direto, eu estou emprestando dinheiro para o governo, para o Tesouro Nacional. O crédito privado, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, no fim das contas? No fim das contas, é basicamente muito parecido. Você está emprestando dinheiro, mas para empresas privadas. Que empresas são essas? No setor de infraestrutura. Então, hoje nós temos empresas voltadas no setor de energia, no setor de gás, rodovias. Não consigo emprestar para padaria aqui embaixo. Não, você não vai emprestar para o Curioso, que abriu uma empresa agora. São só empresas bem grandes. Bem grandes. E até bem importante, quando a gente investe nessas empresas, geralmente elas estão pegando esse recurso dos investidores para fazer investimento na própria empresa, algum projeto, alguma coisa muito pontual para crescimento da empresa. E é bem interessante esse investimento para pessoa física, porque diferente do título do Tesouro, quando você investe em crédito privado, você tem isenção do imposto de renda. Então, o valor que você investe, a rentabilidade ela já é líquida, livre de imposto para pessoa física. Então, se eu pegar um título público que está me prometendo inflação mais 4%, e eu pegar um título privado que está me prometendo inflação mais 4%, a mesma coisa. No final das contas, eu acabo com mais dinheiro no título privado. Exatamente, porque você não tem o pagamento de IR no resgate. No caso aqui na nossa simulação aqui, quem tinha 100 mil reais pagou 1.204 de imposto de renda. Se tivesse colocado num título de crédito privado igualzinho, teria pelo menos R$1.204 a mais. Exatamente. Só por causa da isenção do imposto de renda. Só por conta da isenção. E é bem importante a gente olhar para o que a gente chama de risco de crédito, né? Como é um recurso, um dinheiro que você empresta para empresas do setor privado, é bacana a gente olhar o risco de crédito, né? Existem algumas empresas que fazem análise do balanço para dizer qual é o risco de crédito daquela empresa. A gente sempre indica empresas que tenham um risco de crédito baixo. É como o banco faz quando vai emprestar dinheiro para a empresa? Exatamente. Faz uma análise de crédito para poder emprestar dinheiro. Nesse caso, tem uma empresa que está fazendo essa análise por mim. Isso. E me dizendo, olha, pode emprestar que é tranquilo. Exatamente. Mas e aí, beleza, e se existe risco de eu ficar sem esse dinheiro, de eu perder esse dinheiro? Como funciona?
O único risco que você tem é quando a empresa ela tem algum problema no fluxo de caixa e não consegue pagar o que a gente chama de debenturistas, né, que são os investidores que emprestam recurso para essa empresa. Isso é uma debenture, então. Muita gente já deve ter ouvido falar desse nome debenture, acha que é um bicho de 7 cabeças e no fim das contas, então, é só eu emprestar meu dinheiro para uma empresa, uma grande empresa, tem respaldo de algum órgão, governo, Banco Central, tem regulamentação para isso? É uma coisa legalizada direitinho? Quando a empresa ela vai a mercado buscar esse recurso, né, ela vai buscar investidores que tenham dinheiro para emprestar, ela precisa registrar isso na CVM, que é um órgão público que tem todo o trâmite ali que ela precisa seguir para poder... Então não basta só a empresa querer e botar na internet para todo mundo botar o dinheiro lá. Tem toda uma regulamentação por trás disso. Exato. E aí você estava me falando do risco de crédito, que se a empresa falir, enfim, a empresa, né, não tiver como pagar isso, existe algum risco disso? Como é que funciona? Existe. Esse risco existe quando você empresta dinheiro para empresas que tenham um caixa deficitário, que tenham um risco de crédito muito alto. Ela está negativa lá. Ela está negativa, por isso a gente só trabalha com empresas que tenham risco de crédito muito baixo, que a gente chama de duplo A, duplo A+, e até triplo A, que são os melhores... Quanto mais As a empresa tiver, melhor é o nível dela, assim, o ranking dela de crédito. Então, eu emprestando para empresas, né, comprando essas debêntures, esses títulos privados de empresas com 2As ou 2A+, ou 3As, o meu risco é baixíssimo. Exato. De perder esse dinheiro, de ter que ir atrás desse dinheiro. E, geralmente, essas empresas, elas têm ofertas boas de juros, assim? Os juros são melhores do que a média do mercado ou mantém a mesma média dos títulos públicos? Quando a empresa ela tem um risco de crédito baixo, ela geralmente paga um juros base ali, né? Quando ela tem um risco de crédito maior, os juros que ela paga acaba sendo maior também por conta do risco, né? Mercado financeiro, a gente costuma brincar, falar que quanto maior o risco, né, maior o retorno ou maior é a perda. Isso é uma boa, quem já está investindo dinheiro já deve estar ligado nisso, tem que entender isso, que quanto menos risco você tem, quanto mais garantias você tem, menos motivos a pessoa tem para te pagar juros melhores. Exato. Ela tem como pegar esse dinheiro de outros lugares, então ela não precisa desse empréstimo que você está concedendo, você está botando o seu dinheiro lá investindo. Então, no caso desses títulos privados, que tipo de empresa, só para a gente dar uns exemplos para o pessoal de casa entender, que tipo de empresa, a gente pode falar uns nomes de empresas assim que existem? Podemos. Abertas no mercado, mas que tipo de empresa para eu entender a dimensão, o tamanho desse negócio? Tá. Nós temos algumas empresas, por exemplo, né, Vale emite bastante título, Petrobras... Empresas gigantescas, gigantescas, então. Não é nem Light, grande, é gigante. Tá. CEMIG, SEG, então todas essas empresas gigantes, né, no setor, elas emitem justamente porque, em alguns casos, é saudável a empresa ela ter dívida, né, no balanço dela. Então, é importante que ela esteja sempre buscando emitir dívidas no mercado para ter esse caixa aí alavancado. E aí você falou no setor de infraestrutura, né? Exato. Para a gente entender o que é setor de infraestrutura, você falou da Light, companhia elétrica, falou da Vale, mineradora, você falou da Petrobras, petroquímica, né? Então são grandes empresas que investem em estrutura, basicamente. Basicamente. E por estar no setor de infraestrutura, a pessoa física que compra esse título, ele tem isenção no imposto de renda. Então é importante, a gente chama de debêntures incentivadas, né? Então elas são isentas de imposto de renda. Pô, isso é muito bom. Poder ganhar um dinheirinho pagando menos imposto é melhor ainda. Muito bom. Mas vamos lá. Eu investi no Tesouro IPCA 2019, lá em 2013. Foi o meu teste. Eu comecei a colocar dinheiro lá. Gostei desse negócio de ganhar juros enquanto eu estou dormindo. Gostei dessa ideia. Nunca tinha feito isso antes. Eu colocava dinheiro lá na poupança e só perdia. Agora eu comprei o tesouro lá, ganhei um dinheirinho. Eu quero ganhar mais. Um perfil de cliente que quer dizer, Verônica, não tem problema eu ter um pouquinho mais de risco desde que o meu ganho seja bem maior. Para onde eu posso ir? Um perfil de cliente que tem um pouquinho mais de vontade de ganhar um pouco mais. Tudo bem. O cliente ele que tem um apetite maior para risco, o que a gente indica? A gente indica fazer isso através de fundos, né? Hoje nós temos algumas classificações, algumas classes de fundos, desde o renda fixa pura até os fundos que compram papéis, que compram ações, que a gente chama de fundo de ações.
Então são fundos mais agressivos. Eu sou um investidor um pouco mais agressivo, eu quero investir em ações, mas eu não conheço nada desse mercado. O que eu faço? Eu vou lá, eu pago um gestor, né? Eu entro num fundo, pago o gestor para que ele escolha os papéis e invista em ações por mim. Tá. Um fundo é como se eu fosse um sócio de alguma comunidade de investidores. Você é um cotista, né? Você tem eu compro uma cotinha, uma fração. Uma gestora lá administrando por mim. Exato. Alguém que entende, né? Alguém que tem a expertise do negócio, que está lá comprando e vendendo papéis para melhorar, trazer uma boa rentabilidade para os cotistas do fundo. E eu já consigo ter aí um rendimento um pouquinho maior? Existem fundos que entregam mais juros para mim, mais dinheiro para mim no fim das contas do que esses créditos públicos e privados? Exatamente. Alguns fundos, eles conseguem chegar naquele número mágico que a gente tinha antigamente de 1% ao mês. Caramba! Bem 1% legal. ao mês, se você nunca fez essa conta, procura na internet, é uma calculadora de juros compostos, coloca seu dinheiro lá e coloca o juro de 1% ao mês para você ver o poder que tem isso em 10 anos, 15 anos, 20 anos. Dá muito dinheiro. Dá bastante. E tem fundo que consegue isso. A gente tem na plataforma da Messen fundos que eu consigo chegar, historicamente conseguiram chegar nesse valor. Sim, até extrapolaram, né? Passaram de fundos que renderam aí 40% em 12 meses. Então é bem legal. Mas são produtos que a gente precisa olhar no longo prazo. Sim. É importante porque são produtos que têm um risco maior. Pode ser que um mês ou outro ele feche ali a cota negativa. Então é importante a gente olhar no horizonte de longo prazo. Se a pessoa tiver pressa, quiser sair correndo, não é o produto para ela. Não é o produto. Eu tenho dinheiro para daqui a 1 ano, não é para você. Não. Tá, beleza. E aí, vamos supor que a pessoa agora está no meio termo. Eu quero arriscar, mas eu não quero arriscar tanto. Eu estou no meio termo. O Leandro falou ali que ele investe em renda variável, mas ele é demais, eu não quero lá, mas eu também não quero ficar lá no IPCA, eu acho muito pouco. O que a pessoa pode fazer quando ela está meio assim, querendo experimentar alguma coisa um pouquinho melhor, mas não quer se arriscar ainda? Ótimo, excelente pergunta. A gente tem, através de fundos também, que a gente chama de multimercados, que são fundos que ele não só compra o risco da ação em si, mas que ele compra outros ativos para colocar na carteira, ele pode comprar ali juros, moeda, ele pode fazer algumas operações. Faz uma saladinha. Né? Ele faz ali um mix, né, de produtos que traz também uma rentabilidade interessante, mas é um risco um pouco moderado. Ele não investe 100% em ações, ele vai fracionar ali, vai colocar um pouquinho de tudo. Então, com um produto só, eu vou lá, compro um fundo só, eu já consigo me proteger, porque o gestor do fundo está protegendo para mim, está diversificando para mim. Exatamente. E aí, falando nessa palavrinha diversificação, lembrei dela agora, que todo mundo fala dela, acabei de lembrar dela. Eu preciso colocar todo o dinheiro que eu estou tirando agora, por exemplo, do IPCA, ou acabei de vender meu carro, minha casa, quero investir esse dinheiro. Eu preciso colocar todo esse dinheiro em um lugar só? Na realidade, nem deve, né? Então, a regrinha número 1 de mercado financeiro é pulverizar o seu risco, né? A gente até brinca, fala que uma carteira vencedora é uma carteira que vai ter todos os jogadores ali em campo. Vai ter o goleiro que vai defender, vai ter o meio de campo, vai ter o atacante que vai ser... Quem seria o meu goleiro uma carteira bem legal, bem balanceada? Quem seria o meu goleiro? O seu goleiro seria uma renda fixa atrelada ao CDI, né, a taxa de juros. Renda fixa em cima do CDI. Em cima do CDI. Beleza. Quem seria o meio de campo ali, que não está lá no ataque, mas também não está na defesa, se precisar corre para defender? Eu diria que seria a inflação, o IPCA. Alguma coisa, pode ser um tesouro IPCA? Pode ser um tesouro, pode ser uma debenture em cima do IPCA? Exato. Tá. E o ataque? O ataque... Camisa 10. Aquele que vai lá e quando faz gol, é aquele gol bonito, seria um fundo de ações ou até mesmo um multimercado um pouco mais agressivo. Eu gostei da analogia com futebol porque no seguinte, se a gente for pensar num campo de futebol, a gente tem 11 jogadores. Sim. Tem um goleiro, geralmente 4 ou 5 ficam ali na defesa, geralmente mais uns 3 ou 4 no meio de campo, e lá na frente para atacar 1 ou 2, no máximo 3, né? Dependendo da mudança que a gente faz no time. Então, olha, tem muito mais gente na defesa do que no ataque. Sim. Se a gente levar essa analogia para os investimentos, é o certo então eu deixar muito mais dinheiro na minha defesa, no que você falou ali, nos juros, na inflação, deixar esse dinheiro bem protegido e colocar só um pouquinho lá na frente
para arriscar mais? Vale essa analogia? Vale. Uma carteira mais equilibrada, né, uma carteira moderada, você tem muito mais, um volume maior, né, 40% ali em renda fixa pós-fixado, né, atrelada à taxa de juros, e os demais você pulveriza ali o teu risco em ações, inflação e até mesmo uma parcela de internacional. A gente consegue fazer. Colocar o dinheiro não só em reais, no caso, em dólares, por exemplo, em euros. Pode ser em reais. A gente tem produtos que aqui no Brasil você compra uma fatia de algum produto internacional, mas você não precisa abrir uma conta lá fora. Eu nem preciso comprar dólar, então fazer câmbio, nada disso. Não tem exposição cambial. Entendi. Não paga IOF? Não paga IOF. Que beleza. Isso é muito melhor. Bem melhor. Quanto menos imposto, melhor. Tô com dinheiro que eu acabei de resgatar lá do IPCA 2019. O que eu tenho que fazer? Como que eu começo para ter um assessor de investimentos para me ajudar? Primeira coisa que eu sei que todo mundo deve estar perguntando, quanto custa fazer uma conta aqui na Messem? É importante isso. Bem importante, né? Mais importante ainda é saber que a taxa é zero. Então não há custa cobrança. Nada? Nada. Não há cobrança para abertura de conta e nem manutenção. Eu posso manter a conta sem usar, por exemplo, quanto tempo eu quiser, usando quanto tempo eu quiser. Nunca vai chegar um boleto na minha casa para eu pagar. Beleza. Então garanto. Garante. A Verônica está garantida, vocês cobram dela. Mas aí, beleza, a gente já sabe então que é de graça. Como eu faço para começar? Tem que falar com quem? É muito simples. Você não fala com ninguém. Você entra no site da Messem e através do site você vai ter um campo lá para abertura de conta. A abertura de conta ela é feita de forma online. Você não precisa de documentação física. Não precisa assinar papel. Não precisa assinar papel. É muito fácil, rápido e prático, sem burocracia. Em até 24 horas você recebe um e-mail com seu login e senha. Aí a conta está aberta. E a conta está aberta. Aí o que eu faço agora para começar a investir meu dinheiro? Eu estou com dinheiro na minha conta lá parado, acabei de receber. Abri a conta já na Messem, ela está aberta, recebi meu login e senha. O que eu tenho que fazer? Como eu faço esse casamento? É muito simples. E aí vem a parte mais importante, mais interessante da questão do investimento, que é você fazer o alinhamento com o assessor. Né? Então, você abriu a conta e eu vou te ligar e vou falar, vamos lá, quais são os seus objetivos, né? O que você busca? E a gente vai fazer esse alinhamento de início, porque cada cliente ele tem um objetivo, ele tem um estilo de vida diferente. E se eu não souber nada, você me ensina? Óbvio. Eu abri a conta, mas eu não sei o que eu quero fazer. Eu só sei que eu quero guardar um dinheiro para a faculdade do meu filho acabou de nascer, eu quero guardar um dinheiro para a faculdade dele. Você me ensina como fazer isso, eu não preciso saber. Exatamente. O objetivo é esse, né? E está no DNA da empresa essa parte de educação. Então é bem importante, todo o investimento, todo passo a passo, ele é feito de forma consciente. Né? O cliente ele precisa entender, conhecer um pouquinho o que ele está investindo, porque é bem importante, né? A gente ter esse alinhamento. Então, o próximo passo é esse. Eu trabalho com uma plataforma aberta, tenho inúmeros produtos para oferecer, só que para que eu seja para que eu direcione esses investimentos, eu preciso entender o objetivo do cliente. A partir do momento que eu entendo o objetivo, eu faço o link com a plataforma que eu trabalho e a gente segue dessa forma. Então, basicamente, você é a pessoa que pega na mão do investidor, né? Os assessores que tem aqui na Messem pegam na mão do investidor para ensinar o melhor caminho dos investimentos dentro do que ele quer. Exatamente. É sempre dentro do que a pessoa... Você não vai forçar a pessoa a fazer um investimento A ou B que ela não queira. Não. Até por questões de compliance, né, de auditoria, a gente precisa respeitar o perfil e os objetivos do cliente. Então, Bacana, é bem importante que eu ofereça somente aquilo que faça sentido com o que o cliente procura, com o que ele busca. Então, você está esperando o quê para abrir sua conta? O link está aqui embaixo. A Verônica já me garantiu que é de graça, então abre a sua conta na Messem para você ter um assessor sem pagar nada a mais por isso, ter alguém te ajudando, caminhando do seu lado aí com seus melhores investimentos. E eu queria te pedir agora para a gente falar, tem uma câmera aqui virada só para você dar aquela dica de ouro para quem está em casa assistindo. A sua melhor dica de investimento, a câmera é toda sua, vamos lá. A dica de ouro para quem quer começar a investir e não sabe por onde. Tudo bem, estou separando aqui 10% do que eu recebo por mês. Onde que eu coloco esse dinheiro? Com certeza, a dica não vai ser para investir na poupança, que hoje ela paga 4,5% ao ano, ou seja, ela não paga nem a inflação do período, então você está perdendo o seu poder de compra. Então, hoje o que eu indico para você? Hoje a gente tem diversos produtos, até mesmo dentro do Tesouro Direto. Você começa a investir a partir de R$30. E temos também alguns fundos de investimento que o mínimo é de R$100.
Então dá para você juntar, guardar aqueles 10% ali e começar no tesouro, num fundo, e aos poucos você ir acumulando esses recursos para que você tenha aí uma realização do seu sonho ou até mesmo uma aposentadoria mais tranquila, né? É importante a gente pensar no futuro. Verônica, quero te agradecer pelo teu tempo aqui com a gente, pelo seu esclarecimento de muitas coisas aqui. Eu espero que tenha ajudado muita gente que está cheio de dúvida sobre onde investir o dinheiro, sobre o que fazer com o dinheiro. Se você quiser saber mais, se você tiver perguntas para Verônica, você pode colocar aqui embaixo ou pode ir lá no Instagram, @messingoficial, e mandar a sua pergunta. Você responde os nossos Instagramers lá, os nossos seguidores no Instagram? Com certeza, terei o maior prazer, espero ter agregado um pouquinho, ter sanado algumas dúvidas e agradeço agregou pelo muito. convite. Nossa, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau.